Bom, primeiramente, bom dia. Meu nome é Júlio César, faço parte do grupo Eurogames e vou estar apresentando para vocês hoje o jogo Friday Heist. O grupo também é composto por Vitor Lourenção, Guilherme Coelho, Matheus Errara, Leonardo Kim e João Audi. Então, bora conferir como ficou. Em relação ao redesign do jogo, se trata de um redesign do jogo Elevator Action, que foi originalmente produzido pela Taito em 1983. Um dos principais motivos pelos quais acabamos escolhendo esse jogo foi o fato do cerne do jogo, das mecânicas principais que tangem a gameplay do jogo, serem bem fáceis de ser replicadas e até mesmo divertidas para os dias atuais. Acreditávamos que dentro do leque de opções que tínhamos, em relação à narrativa também, era bem fácil de tornar a história que queríamos contar o mais verossimilhante possível e também passar credibilidade enquanto contávamos ela. Desde o início apareceram várias histórias muito boas e acabamos optando justamente pelo Elevator Action, pela facilidade que teríamos de encaixar toda a temática do jogo em si, de high score e progressividade, dentro dos dias atuais e dentro do nosso jogo. Em relação às mecânicas de Elevator Action, acreditávamos que desde o início, assim que batemos os olhos no jogo e acabamos optando por fazer ele, desde o início conseguimos pensar em mecânicas que poderiam ser mantidas, mecânicas que poderíamos retirar para deixar o jogo cada vez mais fluido, cada vez mais frenético e cada vez mais condizente com os dias atuais, já que mesmo o jogo sendo muito divertido, mesmo apresentando uma gameplay muito legal até hoje, é um jogo muito datado. É um jogo que a idade chegou e chegou pesado justamente por conta de não ter acompanhado as tendências de mercado que existem até hoje, já que se trata de um jogo muito antigo, do período dos arcades. Bom, como comentado em relação ao redesign do jogo, tivemos várias ideias de manter mecânicas e retirar mecânicas, porém em nenhum momento queríamos retirar a característica que traz as características principais do jogo. Então não queríamos descaracterizar o Elevator Action, mas também não queríamos fazer nada simples, queríamos também deixar a nossa marca, deixar o jogo com a nossa cara. Por conta disso, acabamos mantendo os elementos de plataforma, mantendo os elevadores, que são grande parte da temática do jogo. Mantivemos também os inimigos que vão interagir com o player durante toda a run e também mantivemos as ações que são basicamente as mesmas com algumas exceções. Em relação ao jogo a ele ser plataforma, nós também queríamos que o jogador interagisse melhor com o cenário e que mesmo sendo um jogo plataforma e o jogador querendo cada vez mais progredir dentro desse jogo, mesmo se tratando de um jogo de high score e de duração infinita, queríamos que o jogador ele também perdesse algum tempo nos levels, tivesse que pensar um pouco, então acabamos implementando a mecânica de labirintos no jogo, que é balanceada pela quantidade de segurança e pelos power-ups que a gente adquire. Os inimigos eles procuram ganhar do jogador em quantidade e não em poderio de fogo. Então, por conta disso, o jogador tendo que lidar com essa situação, ele continua podendo atirar, só que o raio encolhedor que o jogador vai ter é limitado a um total de 3 munições que são recarregáveis conforme o tempo vai passando. A temática de One Hit Kill, que o jogador, qualquer momento em que algum inimigo encostar nele, ele morre, contribui para essa atmosfera de tensão e acreditamos que justamente por conta disso, mantendo algumas coisas do jogo antigo e adicionando mecânicas novas e deixando elas mais sinérgicas entre si, acreditamos que conseguimos fazer um jogo bem fluido, um jogo bem frenético e até mesmo bem divertido. Adicionamos também as mecânicas de power-ups de defesa e a munição infinita, que também é para o jogador se livrar de qualquer tipo de situação pesada que esteja acontecendo. Em relação ao público-alvo, escolhemos pessoas de 8 a 15 anos que são economicamente dependentes dos pais e interagem com a comunidade de game de forma constante. Essas pessoas elas gostam de jogos dos anos 80 que são mencionados pelos pais, gostam de releituras desses jogos e procuram uma inovação no ambiente familiar. São pessoas que gostam de competições, são pessoas competitivas, então a questão de speedruns e desafios dentro do jogo apetecem o gosto dessas pessoas, essas pessoas gostam realmente desse tipo de interação e os jogos que elas têm interesse são jogos mais frenéticos. Para representar esse público-alvo, escolhemos a persona Heitor, de 12 anos, que faz
parte de uma classe média, média alta, que joga videogame no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone, no seu console e por aí vai. Tem uma série de coisas que ele pode estar utilizando para jogar. Ele frequenta shoppings e dentro desses shoppings ele acaba encontrando arcades e também joga online com os amigos e é muito competitivo. E os produtos adquiridos sempre são através dos pais, então tem que ter um aval, ou tem que ter uma liberação dos pais para ele estar podendo comprar o produto em questão. Em relação às referências audiovisuais, aqui temos algumas que foram utilizadas bem para estar gerenciando a paleta de cores, para estar fazendo a arma do nosso personagem, até mesmo com o jetpack e até mesmo os cenários que foram feitos durante o jogo. Então aqui tem algumas das referências que utilizamos, as mais relevantes mesmo para todo o projeto foi KNG, a Turma do Bairro, foi o Dexter, foi Jimmy Neutron, o Menino Gênio e Rick and Morty que ajudaram a criar essa ambientação ao redor do Menino Gênio. Bom, em relação à narrativa do jogo, se trata do nosso protagonista Arthur. Depois de ter o seu videogame pifando numa noite chuvosa, ele vai até os pais procurando ajuda para consertá-lo ou comprar um videogame novo, e os pais negam ajudá-lo. Então, quando ele se depara com a TV, ele vê que está em época de Black Friday e ele decide aproveitar as peças que sobram do videogame, pegar as coisas dentro do quarto e montar um projeto com uma arma encolhedora e também um jetpack para ir às compras, já que os pais não ajudam, ele mesmo resolve. E em relação ao gameplay, esse daqui é o menu inicial do Friday Rush. Assim que você abrir o jogo, você vai se deparar com isso. E tem algumas opções que você pode estar interagindo. Em relação ao gameplay, eu vou deixar para estar comentando durante o gameplay narrado, mas algumas coisas que vocês podem ver aqui é o HUD, que ele vai estar mudando conforme eu for passando os slides, as lojas que você pode interagir, bem como as security shops e alguns dos sprites que você vai estar vendo no jogo. Aqui o que eu posso atentar a vocês é a loja, que está apresentando mudanças. Se você for reparar na loja da esquerda, escrito Sale em vermelho com o item na frente, e for reparar na loja do canto superior direito, você vai ver que o Sale e a vitrine estão diferentes, já que o jogador já passou por lá. E nesse daqui também podemos ver com maior ênfase a morte do jogador, que é o jogador sendo eliminado da fase, já que o segurança conseguiu pegar ele, o jetpack do jogador pifa e ele sai voando em direção à saída. Em relação às mecânicas e controles, o jogador vai ver ao clicar no menu de Help. No playtest tivemos 12 players que testaram o nosso jogo e 75% desses players tinham boas expectativas antes mesmo de jogar. 83% eram meninos e o nosso público-alvo foi de 9, o público que acabou testando o jogo foi de 9 até 34 anos, sendo o público primário de 9 a 21 anos e o público secundário de 22 a 34. Ambos os públicos apresentaram como jogos favoritos, em sua maioria, plataformas, RPGs e FPS, e 83% jogavam videogames pelo menos uma vez na semana. Isso demonstra que é um público que se mantém na comunidade gamer, se mantém ativo na comunidade gamer, e também os jogos que eles jogam abrangem as mais diferentes coisas, abrangem jogos tanto de estratégia quanto jogos mais frenéticos, quanto jogos de tiro. Em relação aos resultados que adquirimos nesse playtest, recebemos 4 de 5 estrelas de uma média geral e 66,7% dos players que testaram comprariam o jogo num preço de R$ 10,93 e apresentaram como pontos fortes do jogo a fluidez, o capricho no design, na paleta de cores, nas sprites que colocamos tanto em loja quanto dos personagens, e mesmo com a jogabilidade simples, o jogo, conforme você vai jogando, acaba se tornando cada vez mais desafiador. Então as primeiras fases são simples, mas conforme você vai passando de nível, se torna cada vez mais difícil. E também a simplicidade do jogo faz com que, mesmo o jogo ficando mais difícil conforme o tempo passe, as pessoas querem cada vez mais rejogar para provar que podem melhorar no jogo cada vez mais. Além do mais, em questão de resultados abrangendo a temática do jogo, todo mundo gostou muito. Acreditaram que lembra bastante os jogos antigos, então é muito bom a gente conseguir fazer referência ao Elevator Action original. E acredito que o tema era simples, porém foi bem abordado e foi bem engraçado. As estratégias que eram utilizadas durante a gameplay geralmente eram as mesmas, como atirar e correr, esperar os guardas se afastarem das saídas dos elevadores e das escadas para poder estar acessando e estar interagindo com o cenário dessa forma. E quando pegam os power-ups, simplesmente correm em direção ao objetivo deles.
Se tivéssemos mais tempo, acabaríamos mudando algumas coisas em relação ao jogo. Dinamizaríamos a abertura do jogo para deixá-la um pouco mais frenética, já que alguns movimentos acabam não sendo tão fluidos. Afinaríamos os sons para eles ficarem um pouco menos estridentes e se adequarem um pouco mais às situações. Tiraríamos alguns bugs que afetam a jogabilidade, inseriríamos contagem de níveis para ter mais uma forma de você se comparar com seu amigo, não só a pontuação, mas também quantos níveis você passou. Ter mais uma forma de você fazer uma speedrun, sei lá, a pessoa que conseguiu passar mais níveis, não só a pessoa que atingiu a maior pontuação. Afinaríamos o balanceamento do jogo, inseriríamos mais fases e adicionaríamos uma versão brasileira, já que o menu do jogo e o jogo foi feito basicamente em inglês. E também adicionaríamos um movimento de câmera mais adequado ao subir e descer as escadas rolantes, bem como uma fase tutorial e novos inimigos, que daí entra uma problemática, que são, esses inimigos atiram, não atiram, como que esses inimigos entrariam no jogo. Bom, esse daqui é o slide de créditos, que mostra pessoas que foram realmente significativas para esse projeto e ajudaram a gente durante o decorrer todo do semestre. Então fica aqui o nosso agradecimento a cada uma dessas pessoas, os integrantes do grupo e os professores orientadores. E também aqui temos referências de música e as fontes que utilizamos. Obrigado. Bom, o que vocês acabaram de ver foi a animação feita especialmente para o nosso jogo, para explicar um pouco da história e introduzir vocês a ele da melhor forma possível. No Help podemos ver algumas das coisas com que podemos interagir no jogo e os comandos que precisamos utilizar. Scores, os scores que salvos até o momento nenhum. Opções, todas as opções que podemos usar. Créditos daqueles que participaram do trabalho. E vamos pro jogo. Bom, tô interagindo com a escada, descendo. E aqui eu vou coletar. Repare que ao coletar o item que dá ponto, o item da pontuação vai alterar também o sprite que fica na loja e vai alterar a forma como ela vai ficar em relação ao cenário. Repare também que sempre que eu atiro, vou fazer agora para mostrar, desce uma munição no meu contador no canto superior direito, como falado anteriormente. Aqui eu estou interagindo com o cenário, pegando os itens e também pegando os power-ups que tem à disposição. E se vocês repararem que quando eu peguei o power-up, acima da cabeça do meu personagem, no centro da tela, vai mostrar duas latinhas, ó, que são barras, que do lado tem barras que vão descendo mostrando a progressão desse power-up, que o tempo de efeito do power-up está acabando, o tempo de efeito do refrigerante está acabando.
Aqui temos 2 power-ups em ação. E vocês podem ver um pouco da interação que ocorre com os power-ups em relação ao personagem e também ao inimigo. Como podemos ver, se você não aproveita dos power-ups, algumas situações ficam um pouco difíceis e você tem que lidar com elas entrando e saindo de certos espaços. Indo para a próxima fase, vou demonstrar também para vocês que sempre que tiver um inimigo e você for visto, é uma opção viável você também se esconder dentro de uma loja que o inimigo ele não te persegue, você fica inalvejável quando você está dentro da loja. Bom, vou mostrar agora a animação para vocês de morte do personagem. E basicamente é isso, gente. Vou colocar a sigla BBB, essa foi a minha pontuação. E só vindo aqui na aba de scores para mostrar que realmente a pontuação fica salva. Bom, é basicamente isso no nosso jogo. Obrigado.